O tema da mensagem de hoje é a restituição financeira. Repita comigo: eu serei restituído de tudo aquilo que foi roubado. É em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões está escrito: você não pode servir a Deus e a Mamon. Amém? A escolha entre dois caminhos, Deus e Mamon. Presta atenção, amado, que na verdade a nossa vida se torna uma encruzilhada do senhorio. Às vezes nós estamos tão, angustiados porque nós queremos servir a Deus de alguma maneira, mas de certa forma nós queremos fazer algo que não está na nossa capacidade. Nós estamos ligados mais àquilo que está no nosso bolso ou nas nossas finanças do que verdadeiramente o que é o Senhor. Essa mensagem de hoje não é apenas sobre finanças, é sobre o conflito pelo senhorio da sua alma. Há uma briga no mundo espiritual de Mamon, que representa Satanás, e do Senhor. Briga no bom sentido, porque ninguém tem peito para brigar com o Senhor. Mas há uma guerra, há um conflito, sabe? A decisão, amado, é inadiável: servir a Deus ou servir a Mamon. Nós entendemos que na nossa jornada de vida, há poucas declarações mais impactantes, e divisórias que falam da profecia por Jesus em Lucas 16, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, Deus e Mamon. Nós não podemos servir a Deus e também ser servos do dinheiro. Essa não é uma sugestão, é uma impossibilidade. A palavra Mamon não significa apenas dinheiro, mas o espírito que traz a idolatria ao dinheiro. É a força espiritual, amado, que transforma, as riquezas em um Deus rival. Eu entendo que todo mundo gostaria de ser rico. Nunca vi ninguém falar assim: nossa, eu sou rico, mas eu tenho vontade de ser pobre. Vontade de passar fome, de morar debaixo da ponte. Você já viu alguma coisa assim? Só essa pessoa não bate bem. Todo mundo almeja ter uma condição financeira muito boa, Mas esse espírito, ele exige uma devoção total em seu tempo, sua energia e seus sonhos. É o que acontece. Você não pode amar a Deus de todo o coração, mas servir a esse tipo de ídolo. A restituição financeira aqui começa, da seguinte forma: escolha a maneira mais clara de quem senta no trono da tua vida. Você vai entender o que eu estou dizendo. Repita comigo: devolvendo o controle financeiro a Deus. Ainda baseado em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Devolvendo o controle financeiro a Deus é a restituição financeira. Eu estou orando por restituição financeira, para que a minha vida financeira dê um up. Mas eu não quero ser escravo do dinheiro. Eu não quero ser escravo da situação que me prende ao trabalho. E que eu não tenho mais tempo de ir para a escola, eu não tenho mais tempo de ver a família, eu não tenho mais tempo de ir para a igreja, porque eu só trabalho. E tem gente que vive escravo disso. A quem nós servimos? Essa é a encruzilhada da nossa fidelidade. O grande desafio, amado, todo mundo serve alguma coisa na vida, essa é a verdade. E nós precisamos entender que um cruzamento de caminhos vai te levar aonde você escolher. Eu me recordo que o Dani já contou isso algumas vezes aqui, a respeito que ele tinha muita vontade de ser caminhoneiro. Nós sabemos que caminhoneiro ganha muito bem, dependendo de quantas viagens faz, e quanto mais longe é isso, Dani, mais a pessoa ganha. Mas tem caminhoneiros que ficam 2, 3 meses, talvez até mais na estrada, sozinho. Até onde vale a pena deixar a família? Nós conhecemos um caminhoneiro que a esposa dele congregava com nós, a Daisy, e é Júnior o nome dela, né? Um rapaz muito bacana, mas ele quase não via o crescimento dos filhos, que por muitas vezes ele ia para ficar 3 meses e aí a empresa por alguma razão estendia, ele já estava por lá mesmo, de lá ia para o Mato Grosso, ia pro Acre e assim sucessivamente. Ele vinha, trazia o dinheiro em casa, chegava a passar um final de semana, voltava de novo, É isso que nós precisamos entender, onde temos que escolher quem vai ser o nosso chefe, o Senhor das nossas vidas ou Mamon. Não é sobre religião, amado, é sobre lealdade, A escolha de Jesus deixou bem claro: só há 2 opções para o nosso coração: ou ele ou as riquezas, ou Deus ou Mamon. Não tem outra opção. Não tem como ter 2 tronos, não tem como ter 2 senhores assentados no seu. Tem pessoas
ficar desempregado ou começar a passar alguma dificuldade, ele deixa de ser cristão. Tem pessoas que quando a situação aperta, a primeira coisa que ele corta não é, sabe, as bestagens que às vezes nós gastamos com coisas fúteis. A primeira coisa que ele tira é o dízimo. Porque ele diz, não, se eu não entregar, tem outro que entrega. É fato. A obra do Senhor não vai parar por causa de mim, de você, que não faz o que tem que ser feito. A pergunta para a igreja é, quem está no controle das suas finanças hoje? Você ou Mamon? Nós precisamos estar no controle, porque você no controle é o Senhor no controle. Primeiro ponto, o confronto das riquezas. O dinheiro exige um Senhor. O dinheiro, amado, é uma ferramenta, mas Mamon é um mestre. Conheci algumas pessoas nesta fase de caminhada de evangelho, de muitos pastores, obreiros, grandes homens, que se desviaram por causa do dinheiro. Porque tinham o sonho de fazer a obra, sabe? Tinham profissões e por muitos anos não exercia aquela profissão. O dia que ele foi levantado para tomar conta de uma igreja, eu me recordo, não quero falar o nome porque esse vídeo vai para o YouTube, foi para uma cidade do interior de São Paulo e era o sonho dele dirigir uma obra. E quando ele estava lá, alguém na cidade o conhecia ou ouviu falar dele, do que ele fazia e disse para ele, olha, por que você vai começar nessa obra que tem meia dúzia de pessoas? A empresa que eu vou te levar é uma multinacional. Eu não lembro o valor, mas era um valor exorbitante. Provavelmente você vai ter que trabalhar para ajudar a manter esta obra, mas o que eu estou te oferecendo, você vai ganhar muito dinheiro, um dia você volta, sabe? E abençoa esta obra. É assim que o Mamon faz. Ele nos tira da presença do Senhor, ele nos tira aquilo que é ferramenta para alimentar a obra do Senhor, te prometendo coisas. E esse rapaz, amado, ele realmente entregou a igreja, o pastor não tinha outra pessoa para colocar, ele entregou, sabe, ele disse, olha, eu preciso ver minha família, eu preciso pensar em mim um pouco, eu fiquei muito tempo desempregado, fato, mas Deus é Deus que nos prova, e esse passou pela prova e foi reprovado. Fiquei sabendo que tempos depois, a empresa mudou e ele saiu de lá, e a vergonha era tanta que ele não tinha mais condição de voltar para o ministério que ele estava. Foi para outro ministério, mas ele não conseguiu se encaixar. Espero em Deus que ele esteja em Cristo, mas o que tínhamos informações, com o tempo, até com droga, ele se envolveu, coisa que antes ele não fazia. Você está entendendo o que o diabo quer? O diabo, ele quer nos roubar. De que forma que ele quer nos roubar? Sabe, irmão? O diabo, ele não está preocupado que você vem para a igreja. Quem achar que o diabo está preocupado porque você vem na igreja de quarta e domingo, está muito enganado. O diabo está preocupado se você financia a obra. Se lá na tua casa, no seu trabalho, você abençoa uma pessoa que está precisando. Se de alguma forma você é canal de bênção para aquela pessoa que está passando necessidade. Isso se incomoda o inferno, porque você está sendo bênção de Deus. As suas finanças estão sendo para que você prospere. E na sua prosperidade, outros também sejam abençoados. Porque não vir para a igreja e não participar do corpo é como verruga, mano. Tem irmão que infelizmente a gente diz que é igual verruga. Tá no corpo, mas não faz parte do corpo. A verruga faz parte do corpo? Não, a gente não vê a hora que ela sai. Não é verdade? É porque ele quer? Não, é porque a mente já foi cauterizada. Sabe? As suas finanças estão nas mãos de Mamon. E a pessoa, às vezes, ela diz o seguinte, mas se eu ganhasse um pouco mais, eu poderia abençoar. Se eu ganhasse um pouco mais, eu poderia, sabe, abençoar alguém que está precisando. Quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas têm filhos doentes, que usam remédios caríssimos, que você poderia ajudar? Mas isso, pastor, sabe? Ninguém me fala nada, mas mesmo se fala, você não faz. Muitas vezes nós não fazemos porque a gente acha que vai faltar. O Deus que supre todos os dias o ar que você respira é o mesmo Deus que supre todos os dias as suas finanças. Basta você crer nele. Mamon coloca medo porque ele quer ser o Senhor da tua vida. E quando ele não põe medo, ele te atrai a querer mais e mais. A Bíblia nos ensina que há duas naturezas de riqueza em disputa, sabe? O dinheiro, ele não é neutro, ele é uma força que exige lealdade. Ele quer ser o seu chefe. E quando o dinheiro está no trono, ele te afasta de Deus. O que acontece? Quando o dinheiro é o seu Senhor, ele te faz viver na preocupação. Quantas pessoas ganham bem em vista de outros, mas não consegue dormir à noite? Porque talvez não conseguiu comprar ou pagar ou ficou atrasado uma prestação, seja lá o que for. Ou está murmurando, às vezes a pessoa ganha sei lá quantos mil e o outro com um salário mínimo, mas ele, sabe, ele tem a fidelidade com o Senhor dele não é o dinheiro, o Senhor dele é o próprio Criador. Ele passa alguns perrengues, ele passa algumas dificuldades, mas uma coisa ele tem, ele dorme em paz, porque ele confia no Senhor. Sabe, meu irmão, você gasta toda a sua energia, sabe, pensando em ter mais, guardar ou com medo de perder.
em vez de confiar em Deus. Sacrifica a fé. Você começa a tomar decisões financeiras que vão contra a sua fé. Trabalhar demais, ser desonesto e etc. Pastor, mas isso aqui não é igreja, isso aqui é meu trabalho. Então se eu for desonesto, ou se eu fizer alguma gambiarra aqui, faz parte do processo, é mentira do diabo. Isso é mamão tentando te enganar, tentando achar brecha. Quando o dinheiro está no trono, ele te afasta de Deus. Tem muitas pessoas, amado, que quando prospera, o Senhor deixa até você prosperar. Mas Ele te faz um teste, quem você é com dinheiro na mão, quem você é com poder na mão. Tem pessoas que quando tem um poder na mão, porque é chefe, é diretor de alguma coisa, parece que é um verdadeiro endemoniado. E aí lá na frente o Senhor tira isso. Não é porque Deus é ruim, mas Ele quer que você acorda. Porque eu estou falando você, amado, eu não estou falando me referindo à sua pessoa, eu estou falando você de modo geral, o ser humano de modo geral. A riqueza que vem de Deus, na verdade, ela é limpa, focada no propósito eterno, na construção do reino, abençoar a sua vida, a sua casa e também outro. É no bem-estar coletivo, é uma bênção que não traz consigo tristeza. Esta é a verdade, o que é de Deus. E a nossa confiança no provedor deve ser inabalável. Eu tenho costume de quando estou passando por um perrengue, eu lembro apenas de uma palavra, que eu mais falo. Alexandre, fique em paz. O Deus que começou a boa obra é fiel para concluir. E eu recebo essa palavra, que eu mesmo ministro na vida das pessoas. Sabe? O apóstolo Paulo nos lembra da prova máxima do amor de Deus. Próximo tópico, a promessa. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pense nisso, irmão. Se Deus entregou o seu bem maior, sabe, mais precioso, que é Jesus, Ele não vai reter de nós as coisas menores materiais e necessárias. A riqueza de Deus opera pela lógica da graça e não pela ganância. Você não precisa ser ganancioso, basta você confiar que o Senhor te restaurará. Quando Deus é o Senhor, amado, Ele cuida das suas necessidades. Ele traz a paz, a provisão. Deus traz tudo o que você precisa. Não precisa ficar angustiado, preocupado com ganância do dinheiro. Amém? Ponto A, a riqueza de Mamon. A lógica da possessão e demônios. Eu achei muito interessante essa imagem. Há muitas pessoas que estão assim, acorrentados pelo tesouro. Que quando não tinha nada, dormia a noite toda. Hoje tem uma condição de vida melhor, tem câmera para tudo quanto é lado, e qualquer barulho ele acha que vai roubar aquilo que é dele. A melhor coisa, amado, não é você ganhar um valor a mais, um dinheiro extra no seu salário. É você viver o que nós temos vivido a cada dia, como Daniel falou, sabe? É nas mínimas coisas Deus provê na sua vida. Aquilo que você imaginava que não daria certo, deu. Sabe, querido? É a lógica da possessão e demônio. Ele quer possuir. A riqueza de Mamon, por outro lado, ela é adulterada. Ela busca acúmulo pelo acúmulo. Eu nunca vi ninguém que tenha muito dinheiro que diz assim, não, basta, para mim tá bom. O que eu tenho hoje, os bens que eu tenho hoje, eu não preciso nem trabalhar mais. Eu vou, sabe, paralisar aqui e vou pegar essa empresa e vou passar para o meu sócio para ele prosperar e depois ele passa para outro. Seria bom assim, não é? Mas nós não fazemos isso, porque a riqueza de Mamon, por outro lado, ela é adulterada. Ela é a busca do acúmulo pelo acúmulo. Quanto mais você tem, mais você quer, e a posse pelo domínio. É o foco do aqui e agora. É meu, é para mim, é tudo para mim. E ele transforma o dinheiro de meio e de fim. Quando Mamon domina, ele exige que você sacrifique sua família. Não pensa que ele não pede o sacrifício. Qual é o sacrifício? Seu tempo de oração, sua saúde, finalmente sua paz. Você trabalha para o dinheiro e não o contrário. A primeira etapa da restituição é identificar qual lógica tem governado as suas escolhas. Tem gente que trabalha a vida inteira, mano, de sol a sol, de lua a lua. Faz extra sobre extra, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que aproveitar que eu tô novo. Quando ele tem um montante, aí ele tem que fazer um convênio caro para pagar a saúde que ele gastou a vida toda. E quando não, deixa, sabe, para a família ou para os filhos, seja lá para quem for, que não vai saber administrar, porque ele nem deu tempo, sabe, na vida dele, de ele ensinar como que faz, como que toca essa empresa, para o dia que ele faltar. Ele simplesmente foi um acumulador. Já viu pessoas acumuladoras? Elas vão enchendo a casa de coisa, até o que não precisa. Mas vai que um dia eu preciso. Aí ela acha uma tampinha de caneta, ela fala, nossa, tem uma caneta lá em casa sem tampa, acho que essa aqui dá. Só que ela guarda num lugar, num monturo de coisas, que nem ela mesma acha, só que ela tem a necessidade de juntar. A Bíblia diz, juntais tesouros no céu, que nem a traça, nem o ladrão pode roubar. Sabe, irmãos, nós precisamos ter o bastante. Provérbios diz assim, Senhor, eu não quero ser rico e nem quero ser pobre. Eu não quero ser pobre o bastante
para envergonhar o teu nome, de ter que estar, sabe, mendigando o pão de cada dia. Mas também não quero ser rico para ser soberbo. E na minha soberba, eu pisar naqueles que precisam de mim. Salomão escreveu a respeito. Então nós precisamos ter o básico, o dia a dia. Passou disso daí, glória a Deus, mas não coloque a sua vida, o seu coração nisso. Segundo, o teste da queda, a corrupção pelo comércio. A influência de Mamão não é um fenômeno moderno, ele está na raiz do mal, ou seja, a influência de Mamão é de Satanás. O profeta Ezequiel nos dá uma visão da queda do anjo caído, que está em Ezequiel 28:15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência e pecado. Ezequiel está falando aqui de Satanás, de Lúcifer. Ele era o anjo formoso, ele era o querubim ungido da guarda, ele era o regente do louvor. Sabe, irmãos? Ezequiel fala a respeito disso. O Senhor o colocou na terra, e a Bíblia fala sobre isso, para ele reger o coral dos céus. Um dia ele almejou ser acima de Deus. E ele diz: eu levantarei o meu trono acima do Todo-Poderoso, e ele me servirá. Muita soberba. Por quê? Porque a rua que ele passava era ruas de ouro. Semelhante ao que diz em Apocalipse. Sabe? Ele era abaixo da Trindade, ele era o quarto, era o mais poderoso de todos. Só que ele achou que ele também precisava ser adorado. Esse é o problema das pessoas quando uma mão entra no seu coração. Você não tem nada, mas você acha que as pessoas precisam de você. E você muitas vezes, amado, sabe, tem feito coisas horríveis, tem humilhado, tem abençoado, mas tem jogado na cara. É isso que Mamão quer, te escravizar. Não permita que isso aconteça. A multidão do teu comércio sugere que a riqueza e o comércio, quando não são regidos por princípios divinos, gera corrupção, violência e orgulho. Quantas pessoas são orgulhosas porque tem algo um pouquinho a mais do que eu, do que você. Eu me recordo quando eu era criança, amado, as roupas que a gente usava. Imagina, eu sou de uma família de 8 filhos, eu sou o caçula. Quantas vezes eu ficava feliz quando algum vizinho, algum amigo, algum parente doava roupa. Você que já teve uma infância, né, de alguns anos atrás, isso era normal. Mas sempre na escola tinha aquele que era mais arrumadinho, que tinha um tênis Montreal, um quichute, eu tinha conga. E aquilo para mim era o meu all-star. Sabe, irmãos? Mas tinha aqueles que vinham, que tinham, que eram arrogantes. Mas eu perdoo porque era criança, mas a gente se sentia mal. Agora, quantos adultos são arrogantes? Não é verdade? O anjo mais belo permitiu que a gestão da sua riqueza e o desejo de mais o levasse ao pecado. Uma coisa que nós não podemos deixar é que o dinheiro te faça pecar. Letra A tentação no deserto e o reteste da humanidade. Jesus, como novo Adão, ele enfrentou o mesmo teste de Mamon no deserto. Sabia disso? Que Mamon o tentou. O diabo lhe ofereceu em Mateus 4, do 8 ao 11, assim: dar-te-ei toda a riqueza e a glória desses reinos, se me adorares. O diabo disse assim: eu abro mão de tudo, porque a terra passou a ser o domínio dele. Se você me adorar apenas uma única vez, eu te dou todas as coisas. O Senhor o repreende e diz que a adoração somente ao Senhor. Sabe, irmão? Você vê que Mamon, ele não poupou nem o Filho de Deus. Ele quis oferecer dinheiro, poder, riqueza. Não sabia ele que ele estava falando com o Criador dos céus e da terra. Não sabia ele que Jesus era o segundo Adão. Que Jesus e o Pai é a mesma pessoa, só que ele estava na figura de homem. Essa era a última tentativa de Mamon conquistar o senhorio sobre a humanidade. Através de quem? Através de Jesus. Ele disse: se eu conseguir entrar por ele, tudo agora é meu. Ao rejeitar a oferta e declarar que só a Deus se deve adorar, Jesus provou que é possível ser abundante em Deus sem ser dominado pelo sistema de Mamon. Hoje quase não se ouve nisso, mas nos anos 90 era muito natural que tinha aquelas pirâmides financeiras. Eu morava numa cidade, tinha um homem chamado Nivaldo, que ele era como se fosse um agiota. Na época, a inflação estava dando 40%, 41%. Então o que ele fazia? Ele pegava cheque das pessoas, as pessoas estavam começando a vender até máquina de lavar, era uma fila na casa dele, tinha mais fila na casa dele do que no Banco do Brasil. E ele pegava aquele cheque, um exemplo, não lembro qual que era, se era cruzado novo, não era real, era bem antes do plano Collor. E ele pegava o cheque, um cheque de 100 reais, vamos colocar se fosse no dia de hoje, ele pagava um outro cheque de 140. Olha que loucura isso. E as pessoas começaram a trocar dinheiro.
E isso começou a crescer muita gente na cidade. E a pessoa que era o agiota, o Nivaldo, eu não sei o que ele pensava na cabeça. Tudo bem que a inflação dava 40, 42, mas o banco não pagava isso. Então qual era a mente dele? Trabalhar como o banco trabalha. Sabe que o banco não tem dinheiro, o banco trabalha com o seu dinheiro, com a sua aplicação. Então ele paga para você o que é o dinheiro do outro, ele não trabalha com o dinheiro dele. E o Nivaldo, né? Sei lá, ninguém informou para ele que é só grandes bancos que faz isso, ele fez isso. Chegou uma hora que as pessoas, ele precisava de circular esse dinheiro. Então ele começou a chamar algumas pessoas na cidade para trabalhar para ele, corretores. E os corretores faziam a cabeça das pessoas para isso. Só que os corretores perceberam a falha. Então o corretor falava assim, olha, eu te dou uma porcentagem, mas você vai levar esse cheque. Eu não posso levar porque eu sou corretor. Você leva esse cheque para ele, ele vai te dar esse cheque. Aí o que o corretor fazia? Ia na cidade vizinha, né? Eu estou falando da região de Lins, Bauru, quem conhece, no interior de São Paulo, é onde eu morava. E a pessoa ia até Bauru, no Banco do Brasil, e sacava esse dinheiro. Então, a pessoa pegava hoje, ganhava 40%, sacava o dinheiro, pegava o mesmo dinheiro, voltava lá no Nivaldinho, mais 40%. Isso virou uma bola de neve, amado. Isso até no Fantástico. O homem teve que sumir, porque virou uma bola de neve, ele não conseguia mais pagar. E na época, não tinha aplicativo para dizer assim, olha, alguém sacou na sua conta um cheque. Não tinha isso. Então isso foi virando uma bola de neve, ele subiu na cidade, levou dinheiro de muita gente, não levou nada, ele, na verdade não conseguiu levar muita coisa, porque tinha esse rombo todo. Agora, o que é isso? Mamon entrou no coração dele, achando que ele tinha a mesma autoridade, o poder, que tinha o Banco do Brasil, aonde ele era cliente. Agora, pasmem, todo esse dinheiro ele colocava na poupança. Burro demais. Então ele tinha uma aliança com o gerente da cidade, que eu acho que tinha do banco da cidade, alguma influência, e chegou uma hora que perdeu o controle. E aonde ele chegava, irmãos, parecia que as pessoas colocavam um tapete vermelho para esse homem passar. Era uma arrogância, uma prepotência. A mulher dele, então, só andava no salto. A coitada sempre andou de chinelinho de dedo a vida toda, né? A partir daquele dia, ela passou a ser a primeira dama da cidade. Nem a primeira dama, a esposa do prefeito, era tão nobre como ela. Isso é arrogância e prepotência que Mamon coloca no coração das pessoas. Amém? Terceiro, a escolha entre dois caminhos, Deus e Mamon. A história bíblica, amado, nos oferece dois grandes arquétipos para essa escolha. Letra A, o caminho de Saul, a perda do propósito por causa do ganho. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Deus. E a Bíblia diz em 1 Samuel que ele preferiu agradar o povo e preservar os despojos e a riqueza do que obedecer às ordens expressas do Senhor. Preste atenção, a preservação do material foi mais importante do que o cumprimento da palavra. Sabe, o Senhor disse assim, olha, liquida essa cidade, esse povo é tudo inimigo. Você precisa fazer isso, porque senão eles vão acabar com vocês. O que ele fez? Politicamente, ele foi político. Ele lidou com os reis e tentou fazer ali, sabe, uma cortesia, dizendo, não, a gente pega eles, toma os bens dele, o despojo deles e fica tudo certo. Sabe, querido? Ao priorizar as riquezas e priorizar a política, a popularidade, Saul, ele foi removido do seu propósito, terminando a sua vida em tragédia. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Não negocie o seu propósito. Não negocie. Se você tiver que fazer algo para Deus, o básico, que é ser ofertante e dizimista, ainda que lhe falte, pague o que é devido. Você não é obrigado. Preste atenção. Ninguém é obrigado a ofertar nem dizimar na casa. Sabia disso? Eu não prego que você é obrigado, porque não é verdade. Nós fazemos porque nós amamos a obra do Senhor. E o Senhor conta conosco. Pastor, mas se ninguém fizer, fique em paz. Deus vai levantar alguém para fazer, porque a obra dele não vai parar. Pode ter crise, pode ter pandemia, pode ter o que for. Deus sempre vai levantar os mantenedores. Agora, eu prefiro ser mantenedor, sabe? Do que ser aquele que fica do lado de fora, só usufruindo. É igual os penetra na festa. É melhor ser o convidado do que ser o penetra. Estou dizendo que a pessoa é penetra, é uma expressão chula até que eu usei. Mas preste atenção, eu prefiro fazer parte do corpo, do reino, sabe? Porque o dia que eu não tiver, Deus não vai bater na minha porta me cobrando. Pelo contrário, Ele vai abrir porta para que você tenha muito mais. Logo na minha conversão, amado, eu ouvi uma ministração de um pastor que ele disse o seguinte: a minha oração é que eu seja o maior dizimista da minha igreja. A princípio a gente ouve aquilo e fala assim, poxa, cara arrogante, né? E que é o quê? Se mostrar que ele é o maior? Que ele é o que ganha mais?
Que é assim que você pensa. Se ele é o maior dizimista é porque ele ganha mais. Porque ele ganha mais só para dizer assim, nossa, a igreja está assim porque o maior dízimo é o meu. Não é, depois ele ministrando, ele falou, irmãos, é assim que você tem que pensar. Porque quanto maior é o dízimo seu, mais você ganha. Se o aluguel da igreja custa 10 mil reais e você orar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero que o meu dízimo pague o aluguel da igreja. Você não é nada besta. Porque você está dizendo para o Senhor que você quer ganhar 100 mil. Sim ou não? E se você ora desta forma, Deus vai te honrar. Sabe por quê? Deus não está preocupado que é 100 que você vai ganhar, mas o seu coração, não faça barganha, o seu coração é um coração que serve. Então eu quero servir na obra do Senhor. Eu não quero servir apenas com 1000, eu não quero servir apenas com 200, com 300, que a gente acha, não, isso aqui tá bom, tem muita gente que faz. Faça você para o Senhor, e você pode ter certeza que o Senhor fará para ti. Letra B, o caminho de Abraão, a prosperidade na direção. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em contraste, nós temos aqui Abraão, amado, sabe? Ele não saiu para onde ele ia, mas ele saiu para obedecer aonde o Senhor mandou que ele fosse. Abraão abandonou a sua segurança, a segurança da sua terra. Abraão era de uma família nobre, rica. Ele ouve a voz do Senhor que diz assim, sai da tua parentela e vai para uma terra que você não sabe, mas eu vou te abençoar. Ele simplesmente ouviu, ele largou todo o conforto, era uma família de empresários, que tinha muitas posses, ele saiu sem nada. E o Senhor disse assim, não precisa carregar nada. Sabe, a estabilidade das riquezas que ele possuía para seguir, amado, uma direção incerta, mas uma direção divina. A obediência de Abraão não o deixou pobre. Pelo contrário, ele o levou a uma prosperidade em que através da vida dele as nações foram abençoadas. Ele trocou o que era visível pelo que era prometido. Qual a sua escolha? Você prefere a riqueza momentânea de Saul ou a riqueza pactual, duradoura de Abraão? Nós podemos fazer a escolha. A escolha é o primeiro passo, amado, para a restituição. Você será restituído a partir do momento que você escolhe o lado correto. Conclusão, o primeiro passo, amados, a restituição financeira não começa com uma planilha orçamentária. Olha, eu vou te passar uma planilha do Excel e você vai fazer algumas colocações lá do que você gasta, do que você ganha, e nós iremos fazer uma soma e você vai prosperar. Não tem nada a ver com isso. Não que eu seja contra, mas ela começa com um novo juramento de lealdade. O seu dinheiro é um campo de batalha e Jesus, ele exige o senhorio total. Ninguém pode servir a dois senhores. Senhor, a minha vida, a minha família, às vezes nós colocamos assim, a minha saúde, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, o meu trabalho, eu coloco nas tuas mãos. Ninguém fala o meu dinheiro, porque às vezes nós temos medo de falar isso, achando que nós estamos nos comprometendo com o Senhor. Nós já somos comprometidos. Se hoje você percebe que Mamon tem ocupado o trono da sua vida, meu irmão, se o medo, a ganância, talvez a idolatria do dinheiro tem dominado suas decisões, é tempo de se arrepender e fazer uma escolha clara. Decida onde está o seu tesouro. Decida qual a lógica reage a seus gastos. Eu te convido a orar, a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e declarar comigo o que eu vou dizer agora. Feche os seus olhos, levante as mãos e repita comigo. Senhor, Tu és o meu único sócio. Tu és o meu único mestre. Eu rejeito o espírito de Mamon e consagro minhas finanças ao Teu propósito. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.